Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Quanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7, temos lido na santa palavra de Deus. Ouvintes, a igreja de Colossos demonstrava através de suas obras a fé que ela tinha. Ela tinha uma fé genuína, por isso também tinha um amor genuíno. Sem que tenhamos primeiro uma base, um fundamento verdadeiro, nós não podemos ter um edifício seguro. Isto é certo. Então jamais poderemos ter um amor genuíno sem que tenhamos uma fé genuína, perfeita. Se temos uma fé mesclada, o nosso amor também será mesclado. Não resta dúvida. Uma vez que estamos aumentando o nosso conhecimento acerca do que é fé, e já constatamos que não é apenas o conhecimento mental e intelectual da palavra, mas sim demonstrada através das obras, das atitudes, e isto implica também em amor, demonstrada em amor. O nosso amor testifica da nossa fé. As nossas obras testificam da nossa fé. Então, sendo a fé o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, nós temos aqui, através do profeta desta era, a razão pela qual muita gente tem falhado em receber a sua cura, em receber as bênçãos de Deus, em receber o Espírito Santo, em receber tudo que um cristão precisa aqui na terra. A razão está aí. É porque tomam a fé como algo que em verdade não é. Se tomamos a fé como algo que em verdade não é, então nunca podemos obter, alcançarmos a vida espiritual que desejamos. Constatamos então mais uma vez que a fé é imprescindível, a fé genuína que é o fundamento do edifício. Temos chamado a atenção dos nossos ouvintes para olharem para esses grandes e belos edifícios. Ali tem uma coisa que não aparece, mas deve ser lembrada. É o fundamento, é a fundação, são as estacas que estão ali na terra dentro até encontrar a rocha.
O edifício é lindo, está bem acabado, mas há uma coisa ali que é muito mais importante, é o essencial, é a base. Porque aquela beleza, aquele conforto que está acima da terra, naturalmente está baseado em um fundamento sólido, apesar de escondido, mas ele é manifesto, revelado através das obras, do edifício. Então a sua fé não deve ser uma coisa de propaganda, na verdade, mas demonstrada através do edifício, das obras do amor. Então vejam por que muitos falham em receberem e alcançarem a vida espiritual que desejam. É porque têm tomado a fé como algo que em verdade não é. Agora, a fé, você sabe, ouvinte amado, não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Escutem bem, isto não é o que você imagina, mas algo tão real como quando qualquer outro sentido do seu corpo lhe declara alguma coisa. É tão real como quando os nossos olhos declaram que a luz que estamos vendo é luz. A fé deve ser desta maneira. Você apanha aí um pedaço de papel em sua mão. Logicamente, os seus sentidos testificam, declaram que isto é um pedaço de papel. Você olha para a luz do seu quarto, da sua sala. Você, na verdade, não discute, os seus sentidos não discutem, mas eles declaram que você está vendo uma luz. Agora, a fé é tão real como dizer: eu sinto minha roupa no meu corpo. Então, não é uma questão de imaginação. É tão real como escutar uma música. É tão real como saborear algo em minha boca, em sua boca. É real, não é uma imaginação. É uma substância. A única coisa é que você não a pode mostrar a outra pessoa, a não ser através de suas obras, de suas atitudes. Você está concluindo, amado irmão, devagar, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo? O falar em línguas não é evidência cabal do batismo do Espírito Santo. Se você fala em línguas, mas não tem uma fé genuína na mensagem do dia, isso está provando que você recebeu apenas um dom. Um dom que pode ser falsificado por Satanás. Mas esta fé genuína na palavra, que nos promove o verdadeiro amor, isso não, Satanás não pode personificar. Todos os dons ele pode personificar. Lá entre os pagãos estão falando línguas estranhas, eles falam e escrevem. Mas você diz, é uma língua diferente. Não. Cada um fala uma língua diferente, mesmo no meio pentecostal. E qual delas você poderia distinguir que é a verdade, que é mesmo do Espírito Santo? Somente com um discernimento, como o profeta desta era tinha. Ele encontrou ali dois homens profetizando e falando em línguas e exercendo os dons maravilhosamente. Quando um grupo de irmãos estavam orando ali, ele ficou maravilhado com aquilo.
interessou-se a conversar com cada um deles particularmente. Um deles, o profeta viu que era um autêntico cristão. Era um irmão pentecostal que era um verdadeiro cristão. Porém, o outro, o que aconteceu? Falando línguas da mesma maneira, tendo dons da mesma maneira, o grupo, a congregação ali não discernia nada da vida daquele outro, mas veio uma visão para o profeta naquela hora a respeito do outro. Ele era casado com uma mulher loira e já tinha 2 filhos com uma mulher morena. Vivia em pleno adultério, em prostituição e exercendo os dons tão maravilhosamente quanto aquele outro cristão verdadeiro. Isso impressionou o profeta de Deus e o levou desesperado para o quarto. Mas a Bíblia veio a ele, por divina inspiração, e mostrou Hebreus capítulo 6, repetidas vezes. E logo Deus lhe deu a visão do joio e o trigo, ambos glorificando a Deus pela mesma chuva, pelo mesmo sol. Mas depois ele viu o fim diferente de cada um. Ambos recebem a mesma chuva, os dons, mas tem uma coisa: há uma dádiva perfeita, um dom inefável, que só pode vir do Pai das luzes. Esse só pode vir de Deus. Esse é o próprio Cristo. É a fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, é o conhecimento de Jesus Cristo, é a temperança de Jesus Cristo, é a piedade de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor fraternal de nosso Senhor Jesus Cristo operando em sua igreja. Isso não é mais do que belo? Isso conscientiza o povo e não deixa as pessoas serem enganadas, levadas para cima e para baixo, atrás de curandeiros, etc. Não deixa a pessoa estagnada num evangelho moderno, social, e nem tampouco envolvida, enganada pela personificação dos dons. Se você tem a fé genuína na palavra, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, você não será enganado. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Estes que vêm com tanto poder para, se possível, enganar até os escolhidos, eles virão dentro da mensagem do profeta desta era. Por quê? Estes outros não enganam mais quem foi chamado para a mensagem. De maneira alguma. O crente que uma vez foi revelado, ele não será mais enganado por estas coisas. O perigo está dentro da própria mensagem. Mas o perigo, para quem não tem sido verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, que é uma fé genuína na mensagem, na palavra de Deus. E a mensagem, que é a palavra de Deus, é a revelação das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Quantas vezes eu me admirei e fiquei maravilhado de ver certas interpretações de teólogos a respeito de determinadas Escrituras. Mas quando eu conheci a mensagem do profeta desta era, eu vi muitas coisas que é completamente ao contrário. Isso me faz lembrar daquilo que aconteceu com Sadhu Sundar Singh. Ele leu um livro e a interpretação que ele recebeu daquele livro foi maravilhosa. Bem mais tarde ele se encontrou com o autor do livro. Ora, a coisa era muito mais esplêndida e completamente diferente.
se você se encontra com o autor do livro, não simplesmente com o livro que está sendo interpretado, você ouve uma mensagem da Bíblia e fica maravilhado, maravilhada. Mas se você encontra com o autor deste livro, você verá que é muito mais esplêndido e ele fará com que você tenha uma experiência experimentada. Aleluias! Não é conhecer apenas o livro, mas ter uma experiência com o autor do livro. Então a única coisa que você precisa é ter uma fé real, sabendo que ela não é uma imaginação, mas é tão real como sua roupa no corpo, como aquilo que você come, prova na boca e sente o sabor. Fé é a substância, fé é a razão de sua vida, fé é a razão pela qual você nega ter seus próprios direitos. Fé é a razão pela qual você nega-se a si mesmo, toma sua cruz e segue a Jesus Cristo. É a razão pela qual você tem sido desprezada, desprezado. É a razão pela qual você tem sofrido pelo nome de Jesus Cristo. Então não é algo imaginário, é algo que você sofre. Você tem que sofrer a sua fé. As pessoas não querem sofrer a sua fé. A fé genuína atrai sofrimento. Foi pela fé que eles foram cerrados vivos. Foi pela fé que eles foram encerrados nas prisões, despatriados, excomungados. Foi pela fé que eles foram lançados nas arenas. Nós temos meditado nisto ultimamente. A fé verdadeira não deixará 3 classes de crentes no rapto. Não. Quando tiver de sofrer mesmo pela sua fé, então você provará se de fato é ouro ou se é feno. Isto é certo. Lá dentro das arenas não havia 3 classes de crentes. 2 classes negavam. Talvez podia ir até a porta da arena, mas ali voltavam, negavam. Dentro da arena só havia uma classe de crentes verdadeiros, não manufaturados, sofrendo a sua fé, mostrando a sua fé até a morte. As fogueiras, veja só, não foram lançadas 3 classes de crentes nas fogueiras, pois somente uma. Crentes verdadeiros que tinham a fé genuína. Os manufaturados, os incrédulos, naturalmente, quando sentiram o calor da fogueira, negaram, voltaram atrás. Oh, isto nos faz rejubilar na alma e nos dá coragem para prosseguirmos até o fim. Não importa se temos mais 10 anos pela nossa frente, ou 20 anos ou 30 anos, a fé continua dizendo: já o tenho alcançado, já estou no arrebatamento, já estou com Cristo, sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sabemos que as fraquezas de Abraão não foram para o Novo Testamento. As nossas fraquezas não passam para a outra vida, de maneira alguma. Nós somos o Novo Testamento desta era. Isto é certo. E que tipo de Bíblia você escreveria, meu irmão? Que capítulo você está deixando na Bíblia? É de uma Jezabel, irmã? É de uma Herodias? Ou de uma Sara, de uma Ana? É de um Alexandre Latueiro, meu irmão? É de um Demas? É de um Balaão que amou o prêmio da injustiça?
Que capítulo você está deixando na Bíblia? É de um ministro entre os 400 que estavam ao lado de Acabe? Ou é um capítulo de Elias? Um capítulo de Micaías? Que página você está deixando na Bíblia, mulher? Que exemplo você deixa dentro do lar e por onde você passa? Quais são os pensamentos que você inspira nos homens que te olham, quando olham o seu corpo, a sua veste, passando aí na rua ou na igreja, onde quer que seja? Deus responda no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.